A palavra do Senhor diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo e clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, curve a sua cabeça. Senhor, nós te damos graça, meu Pai, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Senhor, a Ti nós damos aqui nesse lugar a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, porque Tu és o Deus que acalma toda e qualquer tempestade, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, como a Tua serva que já orou, a nossa apóstola, fala conosco, Senhor. Senhor, nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Antes de continuar a mensagem, eu gostaria de saber quem está nos visitando aqui essa noite. Tem alguém nos visitando? Temos convidados aqui essa noite? Não? Só os salvos estão aqui nesse lugar? Glória a Deus, então. Glória a Deus pela sua vida, por você que está aqui essa noite. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês aqui essa noite, falando justamente das tempestades. Eu acredito que há uns 20 dias atrás ou mais, eu estava conversando com a apóstola Samira e eu falei para ela justamente sobre a importância das tempestades, né? Sobre as dificuldades, sobre o pós-tempestade. Em que situação nós nos encontramos mediante a uma tempestade, mediante a um tornado, né? Ou uma enchente, que é algo avassalador. Depois do fato ocorrido, ficam as marcas, e elas são marcas cruciais. Dificilmente você vai esquecer em que situação a sua vida era antes e depois dessa tempestade, ou dessa enchente, ou desse tornado. E eu gostaria que você essa noite parasse um pouquinho para pensar: como é que fica a sua vida diante de uma grande dificuldade, depois dessa grande dificuldade? Ou como é passar por essa grande dificuldade? A pergunta que não quer calar essa noite: é fácil ou difícil essa situação? Difícil, né, queridos? É muito difícil. E nós estamos chegando ao fim de mais um ano. E quando vai se chegando aí o fim desse ano, é tempo de reflexão. O que foi que nós conseguimos conquistar no ano de 2024? O que foi que nós não conquistamos? O que aconteceu de bom, o que não aconteceu? E aí, há momentos da vida da gente que, poxa, já falta um mês e um pouquinho para acabar esse ano, e eu não consegui bater a minha meta. E eu não comprei esse objeto. E eu não terminei esse curso que eu iniciei. E por aí vai. E falando de tempestade, queridos, o tema da nossa mensagem aqui essa noite é: como termina é que devemos contar. Como se começa uma história, uma faculdade, um trabalho, o início é tudo muito bom, né? Mas e quando termina? E o finalzinho, como vai ser? Então, como terminamos é que se conta. O que vai valer não é como você começou, mas é como você vai terminar a sua caminhada, mas é como vai terminar a sua trajetória, a sua história.
E no decorrer dessa caminhada aí, vão surgir as tempestades. As grandes tempestades, que muitas vezes serão avassaladoras nas nossas vidas. E eu anotei aqui uma estatística, que nos Estados Unidos é onde mais acontece tornado. E olha, algo interessante, pelo menos 1.150 tornados acontecem todos os anos nos Estados Unidos. E ele tem data para acontecer. Geralmente ele acontece de 1º de junho a 30 de novembro. Então todo mundo já fica meio que preparado lá, que o tornado vai passar, a tempestade vai passar. Então, se eu sei que vai vir um tornado, que vai vir uma tempestade, eu vou fazer o quê? Eu vou me preparar, eu vou me precaver, né? E aqui no ano de 2005, nos Estados Unidos, teve a passagem do furacão Katrina, onde 700 pessoas morreram. Ou seja, ele passou, ele matou, ele devastou. E aí, de que forma as pessoas, elas tentam se proteger desse tornado? Elas procuram fazer tudo submerso, embaixo da terra, porque o que acontece de um tornado é superficial, é tudo aqui em cima. E eles imediatamente procuram fazer lá uma sala, um quarto submerso, para quando passar o tornado, para quando passar lá aquele furacão, eles possam estar protegidos. E a pergunta que não quer calar essa noite é: e eu e você, quando estamos diante dos tornados da vida, das tempestades da vida, qual o nosso preparo? O que nós fazemos? Para onde corremos? Qual é o nosso refúgio? Porque nenhum de nós estamos, não, eu estou aqui, eu sou intocável. Então vai vir a tempestade, eu não preciso me proteger e vai ficar tudo bem, nada vai me acontecer. Nananina, não. Não tem esse. Então nós precisamos, queridos, como povo de Deus, saber que essas tempestades, elas virão, elas são inevitáveis. Que esses tornados, eles acontecerão nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender qual é a nossa posição diante deles. Todos nós aqui somos salvos em Cristo Jesus, amém? E o nosso Jesus, ele é aquele que, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, que acalma a tempestade. Não importa qual seja a tempestade, o nosso Deus é o Deus que vai acalmar. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 119, versículo 67. Vejam o que a palavra de Deus diz aqui. Amém? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Como é que é a história? Antes de eu estar no meio do tornado, antes de eu estar no meio dessa tempestade, eu estava andando errado, eu estava fazendo tudo errado. Mas ele diz aqui, olha, mas agora eu guardo a tua palavra. Queridos, nós estamos diante de tantas aflições, nós estamos diante de tantas lutas, porque nós somos a geração do fim. É o sistema tomando conta de tudo. E nós estamos tantas vezes ali cativos, sendo levados pelas tempestades da vida, porque não guardamos a palavra de Deus.
Quando guardamos a palavra de Deus, vai vir a tempestade, vai vir o tornado, mas nós vamos permanecer firmados na rocha que é Jesus. Nós não vamos nos perder no meio dessa tempestade, nós não vamos retroceder no meio dessa tempestade. Olha a tempestade chegando, mas o Senhor que está aqui nesse lugar, Ele é o Deus que acalma qualquer tempestade, que muda qualquer circunstância, que transforma qualquer história. A grande questão é que as tempestades da vida, ela vem para nos levar para mais perto do Senhor. Elas precisam acontecer nas nossas vidas para que nós possamos ser moldados pelo Senhor. Antes da tempestade, como é que ele andava? De uma forma errada. Mas quando ele foi afligido, ele guardou a palavra do Senhor. E nós precisamos, nesses últimos dias desse ano, nesses últimos tempos de tanta dificuldade, guardar a palavra. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração e praticamos, nós vamos subsistir, nós vamos vencer, nós vamos permanecer. E a tempestade, ela serve para nos ensinar o poder que há na perseverança. E como nós já aprendemos aqui, qual é o significado da palavra perseverança, irmãos? Qualidade daquele que jamais desiste. Não importa qual seja a dificuldade, você precisa permanecer, você precisa perseverar, você não pode desistir, porque a tempestade, ela serve para nos moldar, para nos levar para mais perto de Deus. E aí, eu tenho aqui essa noite inúmeros exemplos, você vai só anotar aí, Gênesis capítulo 37, versículo 19 ao 24. Conta a história de alguém que passou por inúmeras tempestades, mas que na tempestade ele cresceu, mas que na tempestade ele permaneceu e que na tempestade ele venceu. Gênesis capítulo 37, versículo 19 a 24, conta a história de um sonhador perseverante. Esse sonhador aqui é José, queridos. A vida de José não foi melzinho, não foi fácil. Foram tempestades e tempestades. Foram desafios e desafios. Mas você não encontra José em nenhum momento reclamando, murmurando, desconfiando da promessa que o Senhor havia feito a ele, mas ele permaneceu como? Firme, fiel. Josué, capítulo 14, versículo 6 a 11. Narra um dos fatos, porque foram inúmeros na vida desse homem, Josué. Josué foi alguém que decidiu, ele escolheu perseverar em Deus. E relatando aqui, irmãos, uma das tempestades na vida de Josué foi quando ele perde ali a batalha para Ai. É quando ele subestimou o inimigo, é quando ele pensou assim, não, eu já dou conta, não precisa de muita gente. É aí que a gente vai se perder, queridos. É aí que a tempestade vai nos levar para um abismo. Quando a gente pensa assim, eu já cresci demais. Não, eu não preciso estar em todos os cultos, eu não preciso dizimar de tudo que eu ganho, eu não preciso ir para um discipulado, eu nem preciso mais de uma célula, porque eu já estou salvo. Subestimamos o nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E eu quero falar para você aqui essa noite, meu irmão, se tem uma coisa que o nosso inimigo, ele é paciente. Ele nunca vai chegar, Patrícia, eu sou o Satanás e eu vim te destruir. Nunca.
Ele é habilidoso, ele é paciente. Ele lança uma coisinha aqui no teu coração, outra ali. Não, nunca mais vai ser a mesma coisa. Não tem mais jeito. Ele é paciente. E ali nós vimos um homem que estava decidido a levar o povo de Deus à terra prometida como levou, mas por um deslize foram derrotados por Ai. Não subestime o inimigo. Não se perca daquilo que você começou. Volte às práticas das primeiras obras. Volte para o Senhor. Ande na presença do Senhor com temor e tremor. Porque não tem esse homem forte, não tem essa mulher forte. Se distanciou, ele vai se apagar. Ele vai se perder. E todos nós aqui que somos evangelistas, irmãos, somos acostumados a usar o exemplo da fogueira. É uma coisa tão simples e tão real e tão verdadeira no reino de Deus. Se você colocar aqui um monte de pau, colocar álcool, gasolina, seja lá o que for, e acender um fósforo, o que você vai ter aqui? Fogo. E fogo, valendo. Não é verdade? E quanto mais pau você coloca ali, mais fogo vai se ter. Mas aí de repente a fogueira está muito bonita. E você pega um pau lá bem grosso, que está pegando fogo e tira. Leva ele assim lá para o cantinho. O que vai acontecer com esse pau? Me diga aí. Ele vai continuar queimando? Ele vai se apagando. Ele vai ficando só um braseirinho. Por quê? Até se apagar totalmente. Porque ele não está mais aonde? No meio da fogueira. Não subestime o inimigo. E imediatamente Josué volta para o Senhor. E a partir dali eles começam a ter vitórias e vitórias. E está aqui o exemplo de um homem que escolheu perseverar em meio às tempestades. E aí nós falamos e falamos e falamos de Ana. O que Ana fez? Ela perseverou na oração. Ela perseverou na oração. Todos nós fomos chamados com o ministério da oração, da intercessão. Qual é o alimento do crente, irmãos? É a oração. Qual é o estilo de vida do cristão? É a oração. Irmãos, e tem momentos, tem situações na vida da gente, eu falo para vocês por experiência própria. A irmã Daiane tem feito a coisa mais certa. Tem horas que não vai dar para orar só lá em casa. Vai ter que correr para cá para o templo, para orar, para clamar. Como essa casa é chamada, irmãos? A minha casa será chamada a casa de oração. Eu só vou vencer. Eu só vou subsistir em meio às tempestades se eu tiver uma vida de oração. Ana queria um filho. Aonde Ana estava, irmãos? No templo, orando. E a pergunta que não quer calar essa noite: o que você quer? O segredo está aqui. Uma mulher que decidiu pela oração. A perseverança da oração, ela vai te livrar na hora da tempestade. E nós encontramos Ruth, uma moabita, uma mulher que não era do povo de Deus, mas ela decidiu pelo quê? Pela fidelidade ao Deus de Israel. E qual é o fim da história dessa mulher? Vieram as tempestades? Sim. Foi fácil para Ruth e Noemi? Não. Mas ela decidiu pela fidelidade.
E a fidelidade ao Senhor livrou elas das tempestades. Mas talvez você diga: pastora, essa palavra ela não é para mim. Eu não estou passando por nenhuma tempestade. Está tudo de boa na minha vida. Está tudo bem na minha vida. Mas a palavra de Deus fala, meus irmãos, lá no livro de Efésios, capítulo 6, sobre o dia mau. E o dia mau, ele vai chegar, ele vai passar nas nossas vidas, para nos moldar, para nos fortalecer, para nos tornar pessoas melhores, para glorificar o nome do nosso Deus. E aí? Como é que nós vamos estar? E aí, queridos, a tempestade, ela nos leva para o ponto principal dessa mensagem, que foi o que Deus falou tão poderosamente ao meu coração, que está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 38. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 38. A gente vai ler desde o 37, do 37 ao 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem as coisas do presente, e nem do porvir, e nem os poderes, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí aqui vem o meu exemplo final, apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui? Olha, não importa se é um tornado, se é uma tempestade, se é uma enchente, nada vai me separar do amor de Deus. Eu vou permanecer firme e fiel naquilo que o Senhor me chamou. A tempestade, irmãos, ela tem um propósito, que é de nos levar a cumprir a missão que nós temos aqui nessa terra. E eu pergunto para você aqui essa noite: por que você parou? Por que você engavetou o seu talento? Por que você desistiu da célula? Por que você abandonou aquela alma? Por quê? Qual é o nível do seu amor por Jesus? Eu iniciei aqui essa mensagem falando que se conta é como se termina e não como começa. Como é que você vai terminar? E o apóstolo Paulo é o nosso exemplo de perseguidor da igreja, de matador, para o evangelista dos gentios. E o apóstolo Paulo é aquele que foi açoitado, é aquele que foi apedrejado. Mas ele disse: olha, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Eu não vou me perder, eu não vou retroceder, eu não vou desistir. E toma-lhe lapada, e toma-lhe luta, e toma-lhe dificuldade, mas ele se manteve aonde? Firme no propósito. O ponto X da questão aqui é que já não estamos mais firmes no propósito para o qual nós fomos chamados, irmãos. Porque temos passado por muitas tempestades, porque, pastora, são muitos problemas, porque, pastora, são muitas lutas, sabe? Não dá, tem coisa que não desce na minha garganta, não dá para entender. Desculpa, meu irmão, minha irmã, conversa fiada. Porque um crente autêntico e verdadeiro,
ele vai passar pela prova glorificando o Senhor. Porque um cristão autêntico e verdadeiro, ele não vai achar um culpado dentro da igreja. Ele vai se examinar e dizer: Senhor, estou precisando melhorar, estou longe. Quem morreu naquela cruz por você? Quem pagou um alto preço pela sua vida? Jesus veio buscar e salvar o perdido. E o que temos feito com esse grande chamado, com esse imensurável amor? Temos engavetado. Tá bom, pastora, ser só um crente que entra e sai da igreja. Tá bom, pastora, não está muito comprometido. Não, tá bom. Mas uma hora a tempestade chega. Mas uma hora ela vem. E quando ela vem, ela não perde licença. Ela vem destruindo tudo. E como nós vamos estar? E como nós vamos terminar? E como vai ser depois dessa tempestade? E o apóstolo Paulo disse: olha, nem a morte, nem a vida, nem demônio, nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Era firme no Deus dele. E eu e você estamos firmados no quê? Somos cristãos até quando e quando? Eu pedi para a missionária Linda imprimir para mim uma carta. E essa carta é de alguém que passou por inúmeros tornados, por inúmeras tempestades, mas que permaneceu firme. E que aquelas tempestades e que aqueles tornados levaram ela a marcar a geração dela, levaram ela a cumprir o propósito dela. E diz assim: hoje fiquei sabendo que muito provavelmente foi você que me traiu. Passei 10 meses no campo de concentração. Meu pai morreu depois de passar 9 dias preso. Minha irmã morreu na prisão. Deus transformou em bem o mal que você planejou contra mim, pois isso me levou para mais perto de Deus. Uma dura punição aguarda você. Tenho orado em seu favor, para que o Senhor o aceite, caso você venha a se arrepender. Pense que ao pender na cruz, o Senhor Jesus também levou consigo os pecados que você cometeu. Se admitir isso e desejar tornar-se filho de Deus, você será salvo por toda a eternidade. Eu perdoo tudo o que você me fez. Deus o fará, se assim você lhe pedir. Ele o ama. Ele o ama e enviou o próprio Filho à terra para redimir seus pecados, os quais por natureza seriam motivo de sofrida punição, como seria para mim. De sua parte, você deve responder a esse ato divino. Se ele lhe diz: venha a mim, dá-me o seu coração, a sua resposta deve ser sim. Sim, Senhor, eu irei tornar-me teu filho. E essa carta é da missionária Corrie ten Boom, uma irlandesa, uma mulher que no período da Segunda Guerra Mundial decidiu salvar alguns judeus cristãos, e no quarto dela ela fez um buraco aonde ela salvava ali aquelas pessoas, até que uma pessoa que se dizia amigo foi e traiu ela, e ela acabou sendo presa, e ela acabou indo para o campo de concentração. E lá no campo de concentração morreu o pai, morreu a irmã, mas ela não. Ela superou
ela subsistiu e ela saiu dali para testificar do poder de Deus. E uma das frases daquela mulher é: não há um abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo ao ponto de resgatar um pecador de lá. E essa mulher, as tempestades da vida dela foram avassaladoras, mas ela optou pelo Senhor. Mas ela decidiu perdoar, mas ela decidiu amar, mas ela decidiu cumprir o propósito dela aqui na terra. E vidas foram salvas através daquela mulher. E eu e você? E eu e você que estamos aqui essa noite, estamos aqui por quê? Para ter uma casa, para ter muito dinheiro, para ter um carro do ano, para viver uma vida regalada aqui nessa terra, e é só isso? Não é. Nós fomos chamados, nós fomos salvos com um propósito de cumprir um chamado aqui nessa terra, de levar outras vidas ao Salvador, de fazermos a diferença. Sabe, meu irmão, não é sobre nós, é sobre Ele. Tudo que temos e somos é dele, é para Ele, é por Ele. E o que você tem feito com tudo que Ele te deu? Pare por um momento e pense na sua vida. Se você está passando por alguma tempestade, ela não se iguala às tempestades da vida dessa mulher. Ela não se iguala às tempestades da vida do apóstolo Paulo, mas permaneceu firme, fiel ao Senhor. Qual é o nível da sua fidelidade ao seu Deus? João capítulo 5, versículo 1 ao 18. Conta a história do paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem estava ali 38 anos, à espera de um recomeço. 38 anos, não é 38 dias. Em uma tempestade que parecia não ter fim. Até que Jesus chegou na vida dele. Assim como um dia Jesus chegou na minha vida e na sua, com um propósito de curar aquele homem para glorificar o nome do Senhor. Por que mesmo Jesus entrou na tua vida, Tassiano? Por que mesmo Jesus entrou na tua vida, TT? Por que mesmo, Lourdes, Jesus entrou na tua vida só para te ser curada lá da doença dos ossos? E te dar lá 2 carros só para isso, Lourdes? Para que foi mesmo? Foi para Jesus ser glorificado. E se Ele não está sendo glorificado nas nossas vidas, nós estamos fora do propósito. É na alegria ou na dor. Eu preciso servir o meu Deus de todo o meu coração. Seja forte e corajoso para viver o que Deus tem para você. Eu vou pedir para a Bia colocar aqui um vídeo, é 4 minutinhos. E logo depois a gente vai estar encerrando a mensagem dessa noite. Mas eu quero que você pare essa noite e pense na dificuldade. Não conseguiu colocar? Não conseguiu? Não está funcionando. Mas é um vídeo que eu vou colocar depois lá no grupo do Minac, de 4 minutinhos. E esse vídeo é de uma pessoa que decidiu fazer a diferença no meio de uma grande tempestade. Quem lembra aqui da enchente que teve no Rio Grande do Sul? Quem viu os documentários? Pois esse homem faz um vídeo de 4 minutos só. E passa algumas cenas e ele fala do que ele fez
de que forma ele ajudou, de que forma ele cumpriu o propósito dele naquele momento de tanta dor, de tantas perdas. E ele diz assim: houve a enchente do Rio Grande do Sul, sim. Se levaram muitos sonhos, muitas casas foram embora, muitos bens. Mas no meio dessa tempestade, mostramos a nossa força. Nos unimos, ajudamos, contribuímos, marcamos a história de outras gerações. E ele diz assim no vídeo: eu não sei em que ano você vai assistir esse vídeo, mas eu sei que eu fiz a minha parte, que eu fiz a diferença, que eu levei fé, que eu levei força, que eu levei alimento. A tempestade, a enchente do Rio Grande do Sul não me parou. E a pergunta que não quer calar essa noite: que tempestade parou você? Que tempestade parou você? Cadê a sua família? Cadê a sua célula? Cadê os seus filhos? Não estão aqui. Você parou. Que tempestade parou você? E os seus sonhos? Diante de toda aquela tempestade, aquele homem sonhou. Nunca é tarde para um recomeço. Nunca é tarde para se sonhar. Nunca é tarde para executar aquilo que Deus me chamou para fazer. Irmãos, o pastor Josué Erion conta a história de uma mulher argentina que foi chamada pelo Senhor quando era uma criança e ela não pôde. Depois ela foi chamada na adolescência e ela teve uma outra desculpa. Depois na juventude e depois na vida adulta, e assim foi a vida dela. Sabe a pessoa que vai amanhã eu oro, amanhã eu ganho uma alma, amanhã eu me achego, amanhã eu obedeço, amanhã eu sirvo, amanhã. E o amanhã não chegou. Sabe por que o nosso Deus não é o Deus do amanhã? Ele é o Deus do hoje. E Ele diz: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você recomeçar. Hoje é o dia de você perdoar. Hoje é o dia para a sua vida dessa tempestade passar. Só depende de você. E essa palavra Deus falou para mim. Hoje é o dia. Vai passar. Que marca você vai deixar? E aquela mulher, no fim da vida dela, o homem de Deus bateu na porta da casa dela. E ali aquele homem entregou a palavra para ela, que o Senhor havia chamado ela para fazer a obra dele, e ela não fez. Mas naquele dia ela iria morrer. Por causa dela, milhões de argentinos foram para o inferno. E sabe o que é o mais triste, igreja do Senhor? É que a alma que Deus tem para você ganhar, ninguém vai ganhar. É você. O trabalho que é para você fazer na casa de Deus, o ministério, o chamado, ele é individual. É você e o Senhor. E até quando você vai engavetar? Não espere essa batida na sua porta no fim da sua vida. Pode ser tarde demais. É hora da gente acordar. Se conta como se termina e não como se começa. Respire aí bem fundo.
E solte aí. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: está respirando? Está vivo? Ainda há esperança. Ainda há esperança. Não creia na mentira de Satanás. Não creia nas mentiras do diabo. Se levante no poder de Deus. Amanhã não nos pertence. Amanhã pode ser tarde. Amanhã a tempestade pode chegar como chegou agora. E você deixou passar o que Deus tinha para você fazer e você não fez. Irmãos, todos nós estaremos diante do Senhor. E Ele vai dizer: Humberto, Lili, Valdo, Patrícia, me apresenta as tuas mãos. Mãos fala de trabalho. Mãos fala da obra de Deus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É hora de você recomeçar. É hora de você ousar sonhar os sonhos de Deus. É hora de você subsistir a essa tempestade, seja ela qual for. É a enfermidade, é um desânimo, é uma sentença de morte. O nosso Deus é maior que qualquer tempestade. Nós só precisamos nos colocar na posição para a qual nós fomos chamados. É hora da igreja acordar. Pastora, eu não tenho fé. Então seja verdadeira com o Senhor e diga: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Se levante no poder de Deus. Irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Você viu aqui quantos testemunhos essa noite? E outros que estão aí. Deus é bom. Deus é Pai. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é majestoso. Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você está só pensando, Deus já executou. Mas só você. Mas só eu posso mudar essa história. Quem esteve aqui domingo passado, levante a mão. Quem decidiu sair daqui matriculado na escola de Jesus, levante a mão. Só isso. Quem ainda está na escola de Maria, não levante a mão. Não levante a mão. Mas, irmãos, domingo passado, diante daquela mensagem, eu tomei uma decisão de me matricular nessa escola. Como diz um hino bem antigo: sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. E no outro dia, o teste. E no outro dia, o teste. E no outro dia, o teste. E uma semana de teste. E aí eu vou correr aqui para a escola de Maria de novo. Não. A minha parte é só encher as talhas. O resto é com o Senhor. A sua parte é só voltar. A sua parte é se reconciliar. A sua parte é recomeçar. A sua parte é dar um passo de fé para esse milagre acontecer na sua vida. Nós servimos um Deus de milagres. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque a nossa o Senhor não vai fazer. Eu desafio você, igreja, essa noite, tomar um passo de fé. De contar no dia 1º de janeiro ou no dia 2, quando começa o culto dos testemunhos, de você estar aqui e dizer: eu decidi contar como eu terminei o ano de 2024, com a mudança, com o recomeço,
com a restauração, fazendo certo, que era a sua parte. E você vai estar aqui em janeiro, testemunhando dos milagres do Senhor. Você crê? Eu creio, irmãos. Tão certo como o Senhor vive, eu creio. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no que a pastora Teresa falou aqui essa noite, que há um novo tempo. Que esse sinal não havia uma gota de água lá fora. Estávamos nós 3 meio-dia aqui orando e foi uma coisa surreal. A Conce adorava o Senhor, fazia o louvor e o som da chuva caía. Meio-dia. E quando nós abrimos a porta para sair, eu disse, pastora T, mas cadê a chuva? Não tem água. Não tem água. É o sinal. Diz para o homem de Deus correr, que a chuva está vindo, porque o sinal ele é de um tamanho da palma da mão de um homem, e é o sinal de que vai chover, que o milagre vai vir, que as bênçãos vão vir, que Deus vai suprir, que a cura vai acontecer, porque nós servimos um Deus de milagres. Recomece. Você só precisa recomeçar. Você só precisa dar um passo de fé. Nós somos uma igreja evangelista. Nós somos uma igreja forte. Há um ano atrás nós fizemos esse púlpito aqui. Quem lembra? Fizemos esse púlpito aqui. É um monte de madeira de perna manca. Um ano se passou. Juntos nós somos mais fortes. Quando nós nos unimos, não tem nada para o inimigo, não tem nada para Satanás. E a gente pode fazer mais, podemos ser melhores. Então não aceite menos daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus quer usar você. É hora da gente se levantar no poder de Deus, porque o Senhor já está movendo as águas. Você crê? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, o Senhor já está movendo as águas. O milagre já está chegando. A bênção já está chegando. Eu convido você a ficar de pé, a fechar os seus olhos e contemplar. Contemple o que tanto você anseia, o Senhor está trazendo. O milagre está vindo na sua direção. Você que está aí no meio de uma tempestade avassaladora. E tantas vezes a tempestade nos dá medo. Mas o Senhor é maior que essa tempestade. O Senhor é maior que essa dívida. O Senhor é maior que esse problema. O Senhor é maior. Ele está aqui nesse lugar. Ele quer restaurar. A palavra de Deus fala no livro de Êxodo, capítulo 30, que o Senhor chama o seu povo para um concerto. Se conta como se termina e não como se começa. E Ele está te chamando para um concerto essa noite, meu filho, minha filha. Volta para o centro da minha vontade. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Assim como essa chuva cai, Senhor, derrama sobre as nossas vidas o Teu poder. Traz a restauração. Oh, Jesus, restaura-nos, oh Pai. Oh, Senhor, tira a escama dos nossos olhos, meu Pai. O Senhor tem algo de muito, muito especial com você, que está aqui essa noite, que entrou aqui com uma enfermidade. O Jeová Rafa está aqui e quer te curar.
Toque em Jesus essa noite. Esqueça de quem está do seu lado. Diga: Senhor, se eu apenas te tocar, eu vou ser curada. Oh, Senhor, você que está aqui cheio de pecados, sendo acusado pela sua consciência por Satanás, o Senhor quer de você um arrependimento genuíno e verdadeiro. E Ele diz para você: aonde estão os teus acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Oh, Jesus, o Senhor é aquele que nos perdoa. Que nos perdoa. Oh, o Senhor é aquele que, quando acaba o plano A, o Senhor tem o plano C. O Senhor tem o plano D. O plano do Senhor é infinito para você. Aleluia. Diga: Senhor, eu quero. Levante suas mãos para os céus e diga: eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero roçar das tuas vestes. Eu quero o teu chamado, Pai. Eu quero cumprir o teu chamado. Oh, Jesus. Oh, Jesus, nós estamos tão longe dos primeiros cristãos. Oh, Senhor, aqueles cristãos que viveram ali, naqueles campos de concentração, ó Pai, mas não negaram a sua fé, mas não negaram o Senhor, ó Pai. Oh Pai, oh Pai, o Coliseu não parou a igreja, as arenas não pararam a igreja, Senhor. E nós estamos paralisados tantas vezes pelo sistema corrupto. Senhor, pela indiferença, pela desobediência, pela falta de honra, Senhor. Oh, Senhor, essa noite nós nos rendemos a Ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus, aqui estão os Teus eleitos. Aqui estão os Teus escolhidos. Oh, Pai, tudo vai passar. Só o Senhor é eterno nas nossas vidas, ó Pai. Oh Pai, o Senhor é o bem mais precioso que nós temos. Nós estamos aqui nesse domingo à noite porque Te queremos, porque queremos o Senhor. Então vem, Senhor, vem sobre as nossas vidas. Diga: vem, Senhor, e faz tudo novo. Faz tudo novo. Não se remenda pano velho e roupa nova. O Senhor é o Deus do novo. Eis que faço tudo novo. Aleluia, aleluia. Comece a adorar o Senhor. Saia do seu lugar. Coloque nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Essa obra precisa ser custeada. Você que está enfermo, Deus da cura está nesse lugar. Você que está cansado, desanimado, venha aqui à frente, porque o Deus da restauração habita nesse lugar. Contra fatos não há argumentos. O fato sou eu e você, que tivemos nesse lugar a nossa vida mudada, a nossa história transformada. Oh, aleluia. Eu não sei a tempestade que assola a tua vida, mas o Senhor que governa a tempestade está aqui. Entregue ao Senhor, confie no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós Te apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai. Senhor, nós queremos ser leais, fiéis a Ti. E a Tua palavra diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu Te colocarei.
O que é do Senhor, devolva para o Senhor. Aleluia. Sabe qual vai ser a música? Oh, meu Deus, abençoa cada um que custeia essa obra com tanto amor, Senhor. Oh, Senhor, vem superabundar nesse lugar. Oh, aleluia. Você está desviado aqui essa noite. Volte. O Pai está à sua espera. Aleluia. Te adoramos, Senhor, essa noite na beleza da tua santidade. Te adoramos, te exaltamos. Aleluia. Para se sonhar, Aleluia. o céu ainda é azul, a esperança Aleluia. é só